Queridos, eu quero conversar com vocês sobre o seguinte tema, ok? Da tristeza à alegria. Da tristeza à alegria. Vivemos tempos difíceis, tempos de muitas tristezas, mas também de muitas alegrias. Por mais que você não consiga enxergar as alegrias da vida em meio a essa pandemia, tem momentos de alegria que surgem em sua vida. E Deus está com você, Deus está abençoando a sua vida. O fato de você estar agora cultuando, louvando a Deus, é um momento de alegria, é bênção do Senhor. Como a Camila acabou de falar aqui, né? Estamos sentindo a presença do Senhor. Então, a presença do Senhor já é um momento de alegria, tá? Mas eu quero falar sobre da tristeza à alegria. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao versículo 17. Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, ele seguiu viagem para uma cidade chamada Naim. E seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. Quando chegou perto da porta da cidade, estavam levando para fora um morto, filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade o acompanhava. Logo que a viu, o Senhor se encheu de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Aproximando-se, Jesus tocou no caixão. E ao pararem os que o levavam, ele disse: Moço, eu te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Então o medo dominou a todos e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. E essa notícia propagou-se por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Da morte, da tristeza, à alegria. E neste texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 11 ao 17, nós temos duas multidões que se encontram. Uma trazendo o cheiro da morte, outra trazendo o cheiro da vida. Uma trazendo tristeza, outra trazendo alegria. Uma trazendo um filho morto de uma viúva e outra multidão trazendo o Filho de Deus. Aquele que iria morrer, mas queria ressuscitar e estaria por toda a eternidade à direita do Deus Todo-Poderoso. Esses dois grupos se encontram. E num deles, uma mãe estava chorando, sofrendo muito a perda de um filho. É muito difícil perder um ente querido. Mas perder um filho, eu não sou pai, eu não tenho esse privilégio de ser pai, mas deve ser muito difícil você criar o seu filho, cuidar do seu filho, e de repente ele morre. Porque a ordem natural do ser humano, né, que tem na cabeça do ser humano, é que os pais morram primeiro que os seus filhos. Mas quando acontece do filho falecer, morrer, deve ser uma dor incalculável. E aquela mulher estava sofrendo. Uma viúva chorando a morte do seu único filho. Uma mulher enfrentando a situação mais difícil da sua vida. Mais difícil. Assim, nesta narrativa, nós temos duas cenas. A primeira cena é a cena da tristeza, versículos 11 e versículo 12. Né? A tristeza. Aquele dia não foi um dia qualquer para aquela mãe. Ela acabara de perder seu único companheiro, o seu único filho. Aquela mãe estava muito triste. O seu filho não se move mais, os olhos do seu filho não se abrem. Aquele momento é um momento de grande tristeza para aquela mulher. Era uma dor incalculável.
E em meio a tanta tristeza, aquela mãe começa, quem sabe ali, a lembrar da infância do seu filho, de quando ela brincava com ele nas ruas de Naim, o quanto ela era feliz com ele. Mas agora tudo mudou. A situação é outra. Ela está indo ao encontro da cova de seu filho. O seu marido já havia morrido, era viúva. Agora o seu filho está morto. Ele está morto. Aquele que estava sempre junto dela se foi. Se foi. Aquela mulher agora está sozinha. A sua última fonte de sustento e proteção não existe mais, que era o seu filho. A única esperança dela perpetuar a linhagem de sua família simplesmente acabou com a morte de seu filho. Ele não está mais ali, ele não está mais ali. Aquela mulher estava inconformada, e junto com aquela viúva havia uma multidão entristecida também, uma multidão sem esperança, uma multidão inconformada. Pois é difícil você ver uma mãe e um pai perder um filho. Eu já oficiei vários velórios, e dos velórios mais difíceis que eu já oficiei foi de uma bebê de 3 meses, de adolescentes, e é muito difícil olhar para o pai, olhar para a mãe, e a gente fica pensando, poderia ter morrido uma outra pessoa, aquela criança, aquele adolescente, aquele filho, aquela filha, aquele pai, aquela mãe não deveriam estar passando por aquilo. E aquela multidão estava inconformada, estava triste. E todos estavam lá, todos. Os amigos do seu filho, os amigos da viúva, todos estavam chorando, todos estavam sofrendo, todos estavam compartilhando a mesma dor, que é algo natural em um velório, quando todos estão juntos ali, é aquele clima de empatia com a família enlutada, todos vivendo ali uma grande tristeza, aquela viúva triste, desesperada, amargurada, sentindo uma dor incalculável, juntamente com todos aqueles que acompanharam a sua vida. Assim como essa viúva, em todas as partes do mundo, é comum encontrar pessoas tristes, pessoas desesperadas, pessoas amarguradas. Todos os seres humanos sofrem com situações diversas, mudanças súbitas, perdas significativas, que colocam à prova o equilíbrio emocional, a saúde física, os relacionamentos e até a saúde espiritual. Traumas, perdas e crises parecem afetar hoje, mais do que nunca, a vida de pessoas, famílias, comunidades e povos inteiros. Em alguns casos, as causas de traumas, de perdas e crises estão em situações desesperadoras. Vou dar alguns exemplos aqui. As tragédias provocadas pelos homens. Vamos nos lembrar aqui do ano 2001, 11 de setembro, os ataques terroristas que abalaram os Estados Unidos. Os ataques que deixaram milhares e milhares de mortos, sendo 265 vidas perdidas nos aviões, 125 vidas perdidas ali no Pentágono, e pelo menos 2.602 pessoas, incluindo 242 bombeiros, no World Trade Center. Vamos lembrar também da tragédia na Escola Municipal Tássio da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, quando no dia 7 de abril de 2011, o atirador, o Wellington de Menezes, matou 12 crianças e feriu mais de 10 estudantes. E por que não dizer das catástrofes naturais, como a tsunami, a onda gigante que em 26 de dezembro de 2004
devastou as costas de vários países do Oceano Índico, deixando mais de 280 mil mortos. Como as enchentes e deslizamentos da terra que em janeiro de 2011 atingiram as cidades de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro, onde 916 pessoas perderam suas vidas e 350 pessoas estão desaparecidas. E o terremoto, seguido de tsunami, em 2011, precisamente 11 de março, deixando 23.500 mortos, cerca de 8 mil desaparecidos e mais de 90 mil sobreviventes que perderam suas casas e ainda moram em abrigos. Poderemos relatar aqui várias catástrofes naturais. Mas vamos lembrar também das fatalidades da vida, como a colisão do Boeing 737-800 da Gol com o jato Legacy, ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, no qual morreram 154 pessoas. Como o acidente do Airbus A320 da TAM, que no dia 7 de julho de 2007, ao tentar pousar no aeroporto de Congonhas, se chocou contra um prédio da companhia, causando a morte de 199 pessoas. Além das vítimas da aeronave, morreram 12 vítimas que estavam no solo. E o acidente do Airbus da Air France, que partiu do Rio de Janeiro no dia 31 de maio de 2009, em direção a Paris, e caiu sobre o Oceano Atlântico, matando 228 pessoas. E, por fim, as pandemias. Vivemos um tempo de pandemia. Eu quero pensar aqui na Idade Média, a peste negra. Foi a pandemia mais devastadora registrada na história humana, tendo resultado na morte de 75 a 200 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. E há 100 anos atrás, a peste negra, né? A gripe espanhola, né? A gripe de 1918, que foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza, que em janeiro de 1918 a dezembro de 1920 infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões. É possível até precisar 100 milhões de pessoas que morreram na gripe espanhola, tornando-se uma das epidemias mais mortais da história. A gripe espanhola foi uma das duas primeiras pandemias causadas pelo vírus influenza, H1N1, e agora a Covid-19, a doença do coronavírus. É uma doença infecciosa, transmitida principalmente por meio de gotículas geradas quando uma pessoa infectada tosse, expira ou exala. E agora, atualizado, já são, total de casos, 126.751.929. E morte, 2.778.000 mortes por todo o mundo. No Brasil, agora, na sexta-feira, dia 26, foi registrado um novo recorde, 3.650 mortes em 24 horas aqui no Brasil, né? E aqui no nosso país já chegou a 307.112 vítimas da doença, pessoas que morreram. Queridos, vivemos tempos difíceis. São 307 mil famílias que estão sofrendo hoje, atualmente, aqui em nosso país. Muitos estão sofrendo dores, sejam dores da perda,
enfermidades, crises no casamento, quebra de relacionamentos. Muitos estão sofrendo. A crise financeira, que já está assolando as pessoas. Antes você parava o seu carro no semáforo, um morador de rua pedia dinheiro, e agora aqui na cidade de Guarujá, em Santos também, onde a gente anda aqui em nossas cidades, pais de família estão mendigando o pão. Os dias são difíceis. É uma tristeza imensa. Eu faço aniversário na próxima sexta-feira. Falei para a Camila, nada de festas. Nada de festa, nem festa virtual. Não é momento de festa. Momento de tristeza. De nós chorarmos com aqueles que choram. Precisamos chorar com aqueles que choram, aqueles que estão sofrendo. Porque os dias são difíceis. As dores e as perdas nos fazem ter a consciência de nossa finitude, vulnerabilidade e mortalidade. Vivemos tempos difíceis. E qual a solução para as nossas dores? Qual a solução? Será que é a vacina? Eu acredito na vacina. Eu incentivo minhas ovelhas aqui de Guarujá a tomar a vacina, porque eu penso que a vacina é providência de Deus. Seja ela da onde ela quer que venha, porque a Bíblia diz, quem dá sabedoria aos homens, aos cientistas, é Deus. Se eles descobriram a vacina, é porque Deus deu sabedoria a eles. Mas a nossa solução não está propriamente na vacina, não está propriamente no isolamento social, ajuda muito, o lockdown talvez ajude muito. A nossa solução, a solução para as nossas dores está em Jesus. E por que está em Jesus? Porque Jesus é o único que tem poder para tirar toda a tristeza do seu coração e fazer seu coração, mesmo em tempos difíceis, transbordar de alegria. Aí nós entramos na segunda cena, do versículo 13 ao versículo 17. A alegria. Aquela viúva, ela estava triste, ela estava desesperada, ela estava angustiada. Afinal, seu filho estava morto. O seu único filho estava morto. Então, para sua surpresa, ela viu uma multidão vindo ao seu encontro. Uma multidão que seguia um homem. E ela, quem sabe, pensou, quem é este homem? Deve ser alguém muito importante para tantos o seguirem. Ah, queridos, mas o seu coração acelera. E ela responde ali no íntimo, olha, é Jesus, aqueles de que tanto falam. Aquele homem dos milagres. Ele está vindo ao meu encontro. E Jesus está vindo ao encontro daquela viúva. A solução daquela mãe estava indo ao seu encontro. Em poucos momentos, a sua tristeza estaria se convertendo em alegria. O seu desespero em esperança. Assim Jesus olha para aquela mulher que estava sentindo uma dor profunda. E numa profunda compaixão, ele diz, não chores. O único que pode dizer para você não chores é Jesus. Eu não posso chegar como um pastor para você, nesta noite, e dizer, não chores. E sabe por quê? Porque eu não tenho poder para trazer alegria ao seu coração, para tirar a tristeza do seu coração. Mas Jesus tem poder, e é por isso que com autoridade ele pergunta, ele diz, ele afirma, olha, não chores, não chores. Porque você está chorando, não chores, não chore mais. O coração daquela viúva dispara. É Jesus, é Ele mesmo. É esperança para curar minha dor. Jesus simplesmente toca no caixão e ordena, jovem, levante-se.
Neste momento, Jesus mostra toda a sua autoridade sobre a morte. E ele revela que tem a cura para todas as dores da alma humana. Aquela multidão que seguia Jesus talvez estivesse murmurando naquele momento. Porque um judeu tocaria num caixão de um morto? Os fariseus deveriam estar se questionando naquele momento, tá vendo? Ele contrariou a lei, ele tocou no morto, ele não é mestre, ele não é o Messias, ele não é o nosso líder, porque ele tocou no morto. Jesus também diz ali que ele é Senhor da lei, é o Senhor da vida, é o Senhor da morte. E diante de aquilo tudo, quando aquele jovem ressuscita, todos ali se maravilharam e glorificaram a Deus. Quem sabe os murmuradores ficaram ali no canto, alguns talvez se converteram e acreditaram no poder de Deus, mas muitos ali não acreditaram, mas o importante é que o nome de Deus foi glorificado. Definitivamente, a morte encontrou com a vida. O enterro virou festa. Coisas de Jesus. O enterro virou festa. Um dia para ficar marcado na história daquela cidade de Naim, que é mencionada apenas nesta narrativa bíblica. Um dia para ficar marcado na história de Israel. E o mundo precisa saber que todo que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25, quando ele ressuscita Lázaro. Agora, aquela viúva tem seu filho de volta. O versículo 15 diz que o jovem começou a falar e foi entregue à sua mãe. Aquela mulher, com certeza, abraçou e beijou o seu filho. A sua tristeza se transformou em alegria. Além do milagre da ressurreição do filho da viúva, houve também a edificação da multidão que seguia Jesus. E a alegria da multidão que seguia a viúva. Todos foram edificados, todos compartilharam da mesma alegria. Jesus trouxe alegria, Jesus trouxe edificação para muitos. Jesus restituiu a alegria daquela mulher que estava sofrendo. E Jesus está disposto em curar suas dores. Sejam elas enfermidades, crises no casamento, crise financeira, perdas de entes queridos. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 30, versículo 5. Jesus está disposto a transformar toda a sua tristeza em alegria. É o que diz o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Deus quer visitar a sua casa agora. Deus quer transformar a sua tristeza em alegria agora. Abra a porta do seu lar para que Jesus visite você. Para que Ele cure suas enfermidades, para que Ele restaure o seu casamento, para que Ele liberte você do pecado, para que Ele cure todas as suas doenças, para que Ele restabeleça a alegria de viver, para que Ele conforte, console o seu coração por causa da perda de um ente querido. Abre as portas do seu lar, abre as portas do seu coração, porque Ele quer visitar você.
Ele quer transformar toda a sua tristeza em alegria. E Ele tem poder para isto. Mas é necessário um passo. Você precisa dar esse passo. É interessante a gente entender que as duas multidões se encontraram. Jesus e a viúva se encontraram. Jesus estava indo ao encontro da viúva e a viúva estava indo ao encontro de Jesus. Então, quando você abre as portas do seu coração, você está indo ao encontro dele, ele indo ao seu encontro. E se você verdadeiramente se colocar diante dele com fé, ele vai restaurar aquilo que tem que ser restaurado. Então, ele diz para você, nesta noite, não chores. Não chores. Eu estou aqui visitando a sua casa. E eu tenho poder para restituir tudo aquilo que você perdeu, para trazer alegria em seu coração. Quando você perde alguém muito querido em sua vida, não tem como a pessoa voltar. A pessoa já foi. Mas ela está nos aguardando lá no céu, para no grande dia do juízo, todos estamos juntos ali e passamos a eternidade com o Senhor. Então, o que você deve fazer, você que perdeu um ente querido, pede para Deus trabalhar uma alegria tremenda em seu coração. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Você não está só. Você não ficou órfão. O Espírito Santo está dentro de você para consolar e confortar a sua alma. Para você refletir e praticar. Jesus ressuscitou o jovem. E com isso, muitos glorificaram a Deus. Muitos glorificaram a Deus. É o que diz o versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Jesus realizou e realiza os seus milagres com apenas um único objetivo: glorificar a Deus. Você está triste? Você está amargurado? Você está se sentindo sozinho, desacreditado, sem esperança? Lembre-se que Deus quer cuidar de você e quer te dar alegria. Ele quer dar alegria a você. Ele quer inundar seu coração de alegria. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é o seu movimento? O que você tem que pôr em prática? Qual é a sua ação? Ir até Jesus. Ir ao encontro de Jesus, porque Ele está vindo ao seu encontro. E colocar no altar de Deus todas as ansiedades, todas as suas dores, aliviar a sua carga, tomar o jugo de Jesus, que é suave, e o seu fardo, que é leve. Você está disposto a fazer isso nesta noite? Eu quero orar com você. Da tristeza à alegria. Somente Jesus pode nos trazer alegria.